pra você. Se ainda há vida, então não acabou. Ainda há saída para a mãe e seu filho, para a avó tão sozinha, para o homem caído, para o tempo perdido. Ainda há amor. Os olhos não fecharam ainda. Deus soprou fôlego de vida. Busque este ar. Respire e viva. Respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda é tempo. Ainda é tempo, sim. Ainda é tempo. Ainda é tempo, sim. Pra quem chora a Deus, para os medos teus, pra pessoas sofridas, quem não mais acredita. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez, apresentando aqui o programa Ainda há Tempo. Você que está nos ouvindo pela rádio, pela www.radioaindatempo.com, e você que está nos assistindo pelo Facebook, tá? Obrigado pela audiência, obrigado por você estar aí do outro lado nos assistindo. Deus abençoe a sua vida de forma tremenda, poderosa. Informar aqui que você pode estar aí participando com a gente através do Facebook, né? Deixando seu recado aí no Facebook. Você pode participar com a gente também pelo WhatsApp, né? E lá na página da rádio Ainda há Tempo, você vai lá tem um ícone que você pode participar do grupo do WhatsApp daqui, do nosso ministério, da rádio, tanto da rádio como da igreja. Ainda há tempo, né? Então ainda há tempo de você participar do grupo do Ainda há Tempo. Bom, dito isso, nós estamos aqui no sábado, este sábado maravilhoso, nesse momento maravilhoso, no programa de hoje. Eu quero só relembrar, que essa semana que passou agora, de sexta-feira, essa semana, nós tratamos justamente o tema foi relacionamento com Deus. Então, todos os dias, segunda a sexta, da semana que passou, foi falando, dessa semana que nós passamos agora, foi falando sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente tratou disso. Na semana anterior, a gente falou da questão da oração, né? Tratamos da oração, né? A gente aqui falou da importância, do poder, o que significa, né? O que tem a ver a questão da oração, e como complemento disso, nós seguimos os nossos debates, né? Nossas reflexões sobre a palavra de Deus, e falamos aqui nessa semana justamente do nosso relacionamento. E aqui a gente dá o pontapé inicial para a questão do que quem você é, né? Quem somos. Para a gente entender quem somos, qual a nossa condição diante de Deus. A gente tem que entender agora isso aqui. Então, a semana que vem, a gente vai falar sobre a questão da nossa condição diante de Deus. Quem somos? Né? Então, o tema desta semana vai ser quem somos? Nossa condição diante de Deus.
Então é importante aqui a gente estar sabendo qual é a nossa condição diante de Deus. A gente começa aqui com o texto em 1 João, no capítulo 4. Você vai lá no Novo Testamento, a sua Bíblia, se você puder, você vai 1 João, capítulo 4, né? E a gente vai ver essa questão de quem somos, né? A nossa condição diante de Deus. Aí você vai preparando sua Bíblia aí, e eu quero aqui mandar, né, um abraço, dizer a paz do Senhor para os nossos irmãos e nossos ouvintes. Um abraço a todos que estão aí conectados, ao Davi, né, que está aí conectado com a gente, que tem aí nos acompanhado, que semana que teve, terça-feira passada, a gente esteve lá no estabelecimento dele, lá na ótica, e a gente teve um momento muito importante de palavra de Deus, né, que ele desenvolve lá, como é que chama? Como eu vou dizer? Ele desenvolve lá um trabalho muito importante, que é na questão de trazer, né, rapaz, de trazer, de evangelizar. É importante isso. A gente está aqui evangelizando, levando a palavra de Deus. E ele tem colocado esse seu coração, ele e sua esposa, a irmã Edileuza, tem colocado aí em seus corações, né, o coração do casal, de estar ali toda segunda, terça-feira, né, toda primeira, segunda, terça-feira de cada mês, uma vez por mês, eles fazem isso aí e trazem essa mensagem. Eu tive a honra de participar com eles. Foi muito importante. Ali, lá na cidade de Paulista, no centro da cidade de Paulista, lá na Ótica Prisma. Então são coisas assim, são trabalhos assim que fazem diferença. Fazem diferença. Vai fazendo diferença na vida das pessoas. É a atitude, é o propósito de você estar fazendo a vontade de Deus e pregar o evangelho. É ir de pregar toda criatura. Então a gente tem que ter essa iniciativa de estar buscando pregar a palavra de Deus, seja da forma que eles estão fazendo, seja você que é um pastor que está aí dentro da igreja, está um ponto de pregação na sua casa, você que virou, não importa. O importante é que você pregue a palavra de Deus, seja fiel à palavra, né, tendo zelo pelo que está escrito, né, e você, acima de tudo, viver o que prega. Você pregar o evangelho, mas viver o que prega. Porque por muitas vezes a sua conduta fala mais do que as palavras que você diz quando está pregando ou evangelizando. A sua conduta, a sua forma de tratar com as pessoas, de você lidar com as pessoas, lidar com as circunstâncias, faz muito mais efeito. As pessoas vão, de fato, enxergar Cristo em você, que é o mais importante, é nós demonstrarmos Cristo em nossas vidas. Demonstrar Cristo, o agir de Cristo, a presença de Cristo em nossas vidas. E há um versículo aqui no texto, 1 João, capítulo 4. É o versículo 4 que eu vou me concentrar, mas eu vou ler do 1º ao 4º, né, para a gente se situar, para poder embasar esse primeiro momento que eu estou falando aqui, para a gente chegar no 4º versículo. Diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 1, ele já inicia aqui dizendo: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque há muitos falsos profetas. Já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, esse é o verso 4 agora. Filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, e já os vencestes. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, quem somos? Quem somos? Primeiro, a nossa identidade. A nossa identidade. O discípulo de Jesus, ele tem uma identidade. E qual é a nossa identidade como discípulo? A nossa identidade como discípulo é seguir o exemplo de Cristo. Nosso princípio é seguir o exemplo de Cristo. A nossa identidade principal é aqueles que seguem o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é justamente o que a gente lê no Evangelho, como ele se comportou, como ele reagiu, como ele considerava a importância da obediência a Deus e como ele considerava o próximo, o amor que ele colocava à disposição do próximo, das pessoas. Então é importante que a gente entenda esse ponto, para que a gente compreenda quem somos, a nossa identidade. Nós temos que ter uma identidade. Então, o que a gente vê hoje são pessoas que, às vezes, perdem a sua identidade cristã, vamos dizer assim, a sua identidade como servo de Deus, como discípulo de Jesus. Se perdem. E boa parte de culpa disso é justamente por conta das doutrinas que fogem totalmente da sã doutrina. Então, os teólogos, eles não são todos, claro, graças a Deus por isso, mas os teólogos têm grande parcela de culpa nisso. Surgiu-se muita coisa, muitos caminhos, vamos colocar assim, muitas ideias equivocadas, muitos conceitos acerca de Deus, sobre Deus, que tentavam delimitar, tentam delimitar, tentam ali rascunhar Deus, como se fosse possível, como se o ser humano tivesse capacidade de entender. Não é? E nós não temos essa capacidade de compreender o raciocínio de Deus, a lógica de Deus, porque a lógica de Deus, ela trata sempre em eternidade. A lógica do homem, ela é temporal. O homem entende as coisas no seu tempo. O tempo vai passando e as coisas vão modificando. Ou tenta ser, ou é forçadamente modificada. Mas Deus é constante. A lógica do homem não é constante. A lógica do homem, ela é mutável. Isso a gente tem que estar atento a isso. E aqui, quando você começa a ler aqui, no verso 1 fala: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Os espíritos, está falando aqui justamente a teologia, os entendimentos acerca de Deus. Então surgem vários entendimentos. Isso aí são provenientes de espíritos que não provêm de Deus. E se não provém de Deus, provém do maligno. Tá? Então, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos, está em plural, está no plural, os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, daí a atenção que nós temos que ter na leitura da palavra, em buscar na Bíblia, não apenas ouvir qualquer um falar, né? Qualquer um que eu falo assim, pessoas que surgem falando, inclusive eu. Tá? Então, eu estou falando aqui, então você vai na Bíblia e confirma o que eu estou falando.
Você vai pegar a Bíblia. Por isso que eu peço, ó, acompanha aqui. Então você vai lendo a Bíblia. Você tem que ter esse costume, esse hábito de ler a palavra de Deus. É fundamental. Se você de fato é de Deus, se você de fato é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você tem que examinar a palavra. Que a gente falou na questão de relacionamento agora, é justamente como é que você vai se relacionar com Deus se você não conhece a Deus. E a forma de conhecer a Deus é lendo sua palavra. Tá aí os vídeos dessa semana, né, de segunda até sexta-feira ontem, que a gente falou sobre isso, tratou sobre esse tema, né, relacionamento com Deus. E aí você vem lendo, no verso 2 diz assim, ó, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, só esse raciocínio aqui do 2, você já desbarata um bocado de coisa. Só nesse verso 2 aqui, você já desconsidera um bocado de linha doutrinária aí, está espalhada. No mínimo aqui você tira umas duas. Vou repetir aqui. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, presta atenção, veio em carne, é de Deus. Preciso falar mais uma coisa? Não. Aí fala aqui, mas todo espírito, que é o complemento do segundo, mas todo espírito, para não deixar dúvida, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do que já ouvistes, que há de vir e agora já está no mundo. É só completando o segundo. O terceiro aqui só completa o segundo versículo. Então nós temos que entender isso aqui. Então a questão doutrinária é importante. Então um dos pontos da doutrina, dessa doutrina, é entender que Jesus é confirmar, é dar o aval, vamos dizer assim, crer que Jesus Cristo veio em carne. Ele não veio, não foi uma forma espiritual, não foi um anjo, não, uma força, não. Estava em espírito, ou era espírito e carne ao mesmo tempo, não. Jesus veio em carne. Veio em carne. Negou isso, sai fora. É como diz aqui no Nordeste, diz assim, ó, pega o beco. Como se diz no Sudeste, mete o pé, cai fora. Cai fora, não é negócio. Aí vem o verso 4, que é onde nós vamos conversar aqui, que é justamente dizendo aqui, ó, filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando ele fala, você já os venceste, está falando justamente dessa questão que a gente falou aqui anterior. Da questão anterior que eu estava falando aqui. Você já venceu isso tudo, você já tem uma identidade. Você já tem uma identidade. Você já venceu aqui. Você saiu fora desse negócio. Opa, eu não me identifico com isso. Eu já sei quem sou. Primeiro ponto. Eu já sei quem sou. Eu já não faço parte desse grupo. Então você já meteu o pé, saiu fora. Mete o pé, sai fora. Aí fala aqui, filhinhos, vós sois de Deus, e já os venceste. Então, tá aqui. E aqui vem, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você é propriedade. Você é propriedade de Deus. Quando você entende isso, que você se afasta dessas coisas que deturpam, dessas coisas que não provêm de Deus, você começa a criar uma identidade, você começa a saber agora quem você é. Você começa a determinar quem você é. Você começa a se afastar das coisas, primeiro, das coisas que não provêm de Deus. E eu estou falando do âmbito espiritual, mas vamos passar para o âmbito terreno aqui.
Então, há coisas que não pertencem a você, que você não faz parte. A gente vai entrar por ambiente, a gente vai entrar pelo que você ouve, a gente vai entrar pelo que você vê, que você coloca diante dos seus olhos. Então, isso aqui vai dizer quem você é, com quem você anda, o tipo de relacionamento que você tem dentro e fora do seu lar. Tudo isso vai começar a dizer quem você é. Diz quem somos. Já começa a nos conceituar, a dar as características para apontar quem somos de fato, se somos de Deus ou não. Compreendeu aí? Então a gente tem que ter esse pensamento aqui. Tem que compreender isso. Então, filhinhos, vós sois de Deus. E já os vencestes. Você é de Deus. Então, isso tudo você tá vencendo. Já venceu isso aqui. Você tem que estar fora disso. Isso aqui não pode estar te oprimindo mais. Isso aqui não pode mais estar te confundindo, te misturando. Não é pelas vestes. Eu não estou falando aqui de aparência. Eu estou falando de essência. Não é aparência. É a essência. Porque aí é que vai chegar, aonde a gente está falando aqui. Porque maior é o que está em vós. Quem é que está em mim? O Espírito de Deus. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Simples. Então, quem eu sou? Eu sou alguém que reconheceu a sua situação diante de Deus, entende que é falho, que é pecador, e que, quando eu me entrego a Jesus Cristo, reconhecendo a minha falha, entendo que há a necessidade de que eu preciso de Jesus Cristo para a minha vida, preciso do perdão. Esse perdão eu só consigo através de Jesus. Então, o Espírito Santo habita em mim. Por isso que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, Deus, o Espírito de Deus que habita em mim, é maior do que qualquer coisa que está lá fora. Então, isso aqui nos mostra o seguinte, que as coisas externas, as coisas do mundo, elas não podem me influenciar. Se eu verdadeiramente sou de Cristo, detalhe, se verdadeiramente eu sou de Cristo, as coisas externas não podem me influenciar. Eu posso passar, posso me comunicar com as pessoas, posso ver outros fazendo, mas eu não me contamino. A diferença de quem é de Deus e quem não é que não se contamina. Pode estar o pau quebrando. Pode estar a maior orgia no mundo aí. O mundo pode virar de cabeça para baixo, ficar pior do que já está. Mas eu não me contamino. Por quê? O que está em mim é muito maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, está em vós, no caso ele está falando aqui, está em vós do que o que está no mundo. É muito maior. E eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que compreender isso e entender que Deus, ele olha para mim e ele não vê essa casca. Deus não vê essa barba. Deus não vê esse cabelo branco. Deus não vê as minhas rugas.
ou a minha cara de cansado. Deus não vê isso. O que Deus vê é o meu coração, é o meu íntimo. Como eu me relaciono com Deus. É isso que é importante. Então, quem eu sou? Eu tenho que entender isso aqui. Quem eu sou? Eu sou aqui, do grupo, aquele que serve ao Senhor, que busca viver as orientações que Cristo deixou no seu Evangelho, no Evangelho. Ou eu sou um vai com todos, um Maria vai com as outras. Basta qualquer um chegar e falar qualquer coisa, e eu, por não ter conhecimento, não ter relacionamento com Deus, por não buscar conhecer a Deus, eu vou e me deixo levar. Esse é um ponto importante, e é muito importante, porque vai decidir em questões acerca da eternidade, onde eu vou estar, que é o que interessa. Isso aqui, essa preocupação toda, meu Deus, eu tô com isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar um carro novo, eu tô preocupado. A gente vê muito isso, Deus vai te dar um carro, olha a chave da casa, tem a campanha da chave, que você leva esse moldezinho aqui, essa chave, você vai guardar dentro da Bíblia, e tal, e tal, e tal. Então, é uma mandinga. A vassoura que vai varrer, como se aquela vassoura varresse alguma coisa. O que vai tirar as coisas ruins do teu lar não é aquela vassoura. O que vai tirar as coisas ruins daquele lar são as tuas ações. As tuas atitudes aqui que expulsam, que tiram. É a tua forma de viver. Não adianta você passar aquela vassoura se você continua trazendo lixo para dentro de casa. Então não adianta você. Não adianta você com um pacote de sal, trazer para casa 1 quilo de sal, vindo lá de onde quer que seja, colocar lá no cantinho, em qualquer lugar, se você vive uma vida aguada. Aguada não, insossa, sem sal. Se a tua vida espiritual é uma vida sem sal. Não tem sabor, você não sente sabor na tua vida espiritual, a tua vida através de Cristo. Você não sente sabor, você não sente prazer em viver o Evangelho. Não adianta. Então não adianta o quilo de sal. Não adianta a garrafa d'água. Se você não busca a água na fonte, onde realmente jorra a água. Se você não bebe dessa água, não adianta você trazer essa água para saciar essa sede espiritual se você não vai buscar da fonte. Se você nem conhece essa fonte. Então são pontos importantes. Isso aí, tudo isso vai dar o contexto de quem você é. Então, quem somos? Quem somos? Somos aqueles que seguimos a Cristo, segundo o Evangelho, ou somos aqueles que acham que seguem a Cristo, seguindo guias cegos? Jesus já falou sobre isso. Então é importante a gente entender. Quem é você? Quem eu sou? Então o que eu faço diz quem eu sou. Como eu ajo, diz quem eu sou. O que eu valorizo, o que eu prezo, diz quem eu sou. Então, para mim, ter segurança nisso, é importante que eu leia a palavra de Deus e busque cumprir os seus ensinamentos em minha vida, praticar esses ensinamentos. Aí eu vou ter uma noção, começar a ter uma noção de quem eu sou. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.